O que basta para o discípulo? Parece que o discípulo de Jesus não tem as suas dificuldades, não é? Pois ele é discípulo de Jesus. É óbvio que ele tem suas dificuldades. Ele sente como qualquer ser humano. Mas como ele convive com Deus, vivendo a fé, ele está sempre ativando essa fé inteligente, que raciocina, que repara, que busca, que resolve a si mesmo. Mas não resolve por sua própria força, resolve raciocinando com aquilo que Jesus ensina. Jesus disse: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, muitas pessoas que são discípulos de Jesus pensam que têm que ser poupados com os sacrifícios que a fé requer. E Jesus disse, olha, não é o discípulo mais do que o mestre. Ou seja, o que você vai viver não vai poupar você do que o mestre viveu. Nem o servo mais do que o seu senhor. Você que é discípulo de Jesus, coloque-se no seu lugar, porque como servo, você tem que estar obediente até o fim. E o que é suficiente para você? Jesus disse assim, basta ao discípulo ser como seu mestre, ou seja, se espelha no Senhor Jesus. E ao servo como seu Senhor. Olhe para o Senhor, olhe para Jesus, olhe para Ele, e isso é muito interessante porque eu sempre trago em minha memória como que Jesus fez com as dificuldades que eu enfrentei, né? Como que Jesus agiu com uma pessoa que foi falso com ele, no caso Judas. Jesus o maltratou, Jesus discriminou? Não. Então, eu devo ensinar, eu devo fazer o bem, eu devo estar com a minha consciência pura de que a minha parte de ensinar, de orientar, eu faço. Não posso mudar a mente de ninguém, porque cada um tem a sua própria decisão com a sua própria vida. Então, se chamaram Beelzebu ao pai de família, que é Jesus, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, discípulo, se você não esqueça você, discípulo, que assim como chamou Jesus do maioral dos chefes do diabo, quanto mais você. Portanto, não o temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Que palavra linda, né, do Senhor Jesus. Quantos de nós, às vezes, ficam preocupados com o que os outros estão falando? Ou seja, sentindo isso, aquilo. Mas a fé ensina a gente a olhar para Jesus. Você está fazendo a sua parte? Você está exercitando a sua fé, fazendo bem naquilo que você pode, contrariando até a sua própria vontade? Pois é, continua, não temas, porque aquilo que está encoberto, toda mentira, todo engano, vai ser revelado. Não tem nada que esteja oculto que vai ficar dessa forma. Vai ser exposto.
sabe? Você que está triste com os comentários, com o disse-me-disse, com as fofocas, com os maus tratos, por causa da sua fé. Não é do seu mau comportamento não, tá? É por causa da sua fé em Jesus. Ou seja, você vai à igreja, você perdoa, você dá atenção, você faz a sua parte. E mesmo assim nunca é suficiente para os que estão à sua volta. Mas para o Senhor Jesus, o que basta para você é você ser como o Senhor Jesus, ser como o seu mestre, como o seu Senhor. E é isso que você vai pensar agora e vai colocar ordem nos seus pensamentos, falando para si e para o diabo a quem você serve. E preste atenção, você ouvinte, que é um discípulo de Jesus. O discípulo é aquele que aprende a fé, exercita a fé, recebe a fé, pratica a fé. Esse é o discípulo de Jesus. Ele disse assim: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz. Ou seja, não cometa o erro que você ouve falar e não cometa esse erro de você falar em trevas, nas escondidas. O que você diz para si, diga-se em luz. Ou seja, não oculte você também não. Porque às vezes você sente bilhões de coisas negativas e você não disciplina. Você não coloca em ordem a sua casa, a sua vida espiritual. Então Jesus está falando: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz. Quando Jesus fala com você, no seu íntimo, fala a outras pessoas o que ele disse para você. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Ou seja, o Senhor Jesus está ensinando você, disciplinando você, e você ainda fica com receio do que os outros pensam de você? Não, você tem que falar da obra de Deus, do que Ele falou com você. Assim como muitas vezes eu exponho para vocês aqui o que Deus tem falado comigo. Como que Ele me fez ver aquela situação. Diversas vezes, gente. Quando eu exponho e coloco a luz, então eu estou falando o que Ele falou comigo. A obra que Ele fez em mim. E eu tive que aceitar. Aliás, eu optei por aceitar. Eu recebi porque eu vi que é melhor. Ah, meu amigo, minha amiga, você que é discípulo de Jesus, não tem como você ficar calado quando Jesus fala com você. Por mais feio que você agiu, você não se intimida em falar, porque você quer falar daquele que fez você enxergar de fato e de verdade. Então, pregai-o sobre os telhados. Fale a outras pessoas. Inclusive, você, ouvinte, pode participar do que Deus tem feito com você. O que a palavra dele tem surtido efeito na sua vida. E é bem interessante, quando a gente fala sobre aquilo que Deus nos fez ver, mais a gente recebe. Mais Deus quer falar com a gente. Por quê?
porque você entendeu a obra dele. Você entendeu que não deve ser egoísta. Você entendeu que você deve ajudar outras pessoas assim como foi ajudado. Participe, fale para as pessoas, aproveite a oportunidade, aproveite para falar com as pessoas que você lida no seu trabalho, na sua casa. Não foi o Senhor Jesus, mas foi Deus Pai que falou para Moisés, dizendo o seguinte: olha, dizei aos filhos de Israel para falar dos meus mandamentos, das minhas maravilhas aos seus filhos, aos que estiverem próximo. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Não apenas aquilo que a gente entendeu da palavra de Deus, mas aquilo que aconteceu com a gente. Esse é o testemunho vivo de que a palavra de Deus entrou em você.